Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. A garota de cabelo azul, fria e desleixada, ignorou completamente Não-Mano na base dos caçadores, achando que ele era o perdedor inútil que realmente era. Mas quando chegaram à sala de treinamento e ela apontou a arma do Fortnite para a boca dele e mandou ele vazar, ele se manteve firme e desviou do tiro com facilidade a um passo de distância, se aproximou da vadia e chutou a arma dela para que ela errasse de novo. A bonequinha tirou umas correntes do cura-pica e começou a tentar cortar Não-Mano enquanto o administrador dos caçadores só observava. Mas, infelizmente para ela, esse perdedor está ali para cultivar aura. A loira malvada chegou a sussurrar no ouvido dela e disse para ela desistir. Ela não tinha a menor chance contra esse cara idiota. Mas esse caçador loiro esquisito não ia deixar ninguém humilhar a Swaggle daquele jeito. Então ele desafiou o nosso garoto e começou a cheirar o pescoço dele por trás. Esse cara acha que é o Killua ou algo assim. Mas toda aquela exibição durou uns 2 segundos. Uma esquiva, um tiro certeiro no plexo e o cara caiu. Os testadores e os outros caçadores não conseguiam acreditar. E agora as garotas estão começando a trocar brilho por esse cara. Mas veja bem, isso era impensável há um mês. Porque naquela época, toda vez que o cara chegava na escola, essa garota gritava pelo nosso garoto, dava tapas da cabeça dele e depois nas costas. Não, espera aí. Por que ele está puxando o cabelo por trás desse jeito? Se eu pedir para a inteligência artificial me mostrar o resto da imagem, ela vai me perguntar se eu sou Dee. Mas além de ter as costas arrombadas pelo MN, o cara levou chutes, socos e foi espancado. Quando ele deixou cair os comprimidos, esses caras acharam que era Viagra e zoaram ele dizendo que parecia que não funcionava. Foi nesse momento que a loira malvada apareceu e disse que o ajudaria a levantar, se fosse preciso. Levanta do chão, meu irmão. Claro que ela ajudou o nosso garoto a se levantar, mas não sem antes dizer que ele era uma vergonha e que deveria fazer alguma coisa em vez de ficar apanhando desses caras todo dia. O que essa loirinha não sabe, porém, é que em breve ele estará limpando o buraco úmido e sujo dela todos os dias. Estou falando da pia porque ele ajuda com a moça e garante que a cozinha esteja impecável, já que eles vão morar juntos e essa garota vai despertar alguns poderes lendários de Harry Potter com a alça de 9 caudas nas costas. Mas voltando ao nosso garoto chegando em casa depois de apanhar o dia todo do MM, ele simplesmente se esconde no quarto e, quando a avó pergunta, finge que está bem, dorme. E então, no dia seguinte, a avó está preparando o café da manhã e o protagonista vê que o rosto dele ainda está completamente desfigurado, sem como esconder. A avó está gritando, levante-se e vá para a escola. Ele tenta evitar contato visual, dizendo que está bem, que não quer comer agora, enquanto esconde o rosto. Ela diz para ele pelo menos tomar uma colherada, mas quando ele está prestes a responder, a campainha toca. Ele vai ver o que aí parece ser um entregador. A avó pergunta quem é. Ele diz que é uma entrega, então sai correndo para o banheiro e a deixa lá. A porta se abre e o sujeito de boca seca entra no apartamento, dando de cara com a avó de 100 anos. E sim, é ele mesmo, o maluco da boca de piranha. A vovó não parece nem um pouco assustada. Ela está completamente calma. E então a criatura, de repente, passa de 0 a 100 e se atira sobre ela. Enquanto a idiota toma banho tranquilamente, ela cai no chão, ainda calma demais. Honestamente, o monstro está com metade do crânio exposto e vem atacando com tudo. Calma aí. O que é isso? Vovó? Espera aí. Ela se esquiva e diz que o encontrou de novo. Essa eu não esperava. Reviravolta na trama. A avó estende a mão para o lado e tira umas coisas, cordas de sangue, e imobiliza a criatura. A coisa caiu direto numa armadilha. Achou que estava caçando e acabou sendo a caça. E a avó manda ela parar de procurá-lo. A criatura está furiosa, tentando se libertar. Seus braços são destruídos. Mais tentáculos surgem e ela parte para outro ataque. A sala de estar inteira está sendo devastada, enquanto o protagonista está no chuveiro, se perguntando o que são aqueles barulhos. Ele está lá dentro enquanto a avó mantém a criatura imobilizada, mandando-a ficar parada. Ele pensa que talvez tenha ouvido algo errado. Enquanto a luta continua, a avó leva um golpe forte como se fosse um chicote e é empurrada para trás.
A criatura tenta e tenta, mas no fim ela consegue prendê-la no chão e acabar com ela. Enquanto isso, o protagonista ainda está no banheiro se maquiando, o rei da aparência no máximo. A vovó nem precisa disso. As feridas dela se regeneram. Na escola, o protagonista anda de um lado para o outro exausto, pensando que nunca contou para a avó que perdeu os remédios. Na aula de educação física, ele ficou fraco e desmaiou no chão. Ele acordou muito tempo depois, já era tarde, e sua cabeça latejava. Ele tinha uma sensação estranha, como se tivesse tido sonos estranhos, então seu telefone tocou. Era a avó, preocupada, dizendo que eles iriam se mudar novamente. Ela sabe que ele não gosta disso, mas infelizmente eles teriam que passar por tudo de novo. A história diz que o motivo dele ser sempre o garoto isolado é porque ele vive se mudando, então nunca faz amigos, e como não tem amigos, apanha, e aí o ciclo de bullying se repete. Legal, né? Para criar um protagonista, você precisa de bullying. A desvantagem é que você se depara com um protagonista faminto, sem amigos e vivendo assim desde a adolescência, sem nunca ter tido uma amizade verdadeira. Pela cidade, mais dessas criaturas com boca de piranha continuam aparecendo. Enquanto isso, na casa do protagonista, a avó é quem está sempre de olho nele, sempre pronta para protegê-lo. Vemos aquele pobre trabalhador fazendo entregas, e de repente a criatura aparece ao lado dele, encarando. O coitado entra em pânico e bate na calçada. Se ele estivesse em um Tesla com piloto automático, estaria bem, mas agora acabou. Aquelas criaturas semelhantes a piranhas atacam o carrinho. No dia seguinte, vemos o homem alimentando um gato, e aquela mesma caminhonete de antes está estacionada atrás dele. O gato parece dar uma mordida, pega a comida e sai correndo. Ele ouve batidas no andar de cima e vê um cara ao lado abrindo a porta traseira da caminhonete, que estava lotada de gente por dentro. Enquanto isso, o protagonista toma um café da manhã tranquilo, com cachorros latindo, pensando que as manhãs são sempre barulhentas. Mas a avó, uma avó de nível S, percebe imediatamente que algo está errado e manda ele ir para a escola porque está atrasado. Ele fica tipo, como assim? Temos bastante tempo, mas ela arranca o prato das mãos dele. Vaza daqui, ela praticamente o expulsa. Ele pensa, será que essa velha é maluca? Mas tudo bem. Os cachorros param de latir e ele conclui que é melhor ir embora. Mas quando chega ao elevador, bum, dá de cara com a Gandhi. Ele está confuso, sem entender por que tantos entregadores. O que está acontecendo? Eles passam por ele como se nada tivesse acontecido, mas exalam um cheiro horrível, como se tivessem deixado um hálito preto no ar, e nosso prota começa a entrar em pânico e praticamente desmaia. Ele reconhece o cheiro e se pergunta para onde eles estão indo. Um deles, ao passar, pergunta para onde vocês estão indo e aperta o botão do elevador. O protagonista entra pensando, esse lugar é definitivamente estranho. E, claro, a gangue de piranhas agora está cara a cara com a vovó, que está preparada. Enquanto isso, o protagonista passa pelo caminhão de caca. Ele olha para aquilo e pensa, que estranho, não tem nada para entregar, então por que tanta gente entrou assim? De repente, uma explosão lá em cima. Uma das criaturas está tentando voar sem paraquedas, exatamente como nosso prota estava pensando outro dia. Ao ver isso, ele percebe que aquela coisa fez o que ele sempre quis, mas antes disso, há algo com que ele precisa lidar. Ele corre para o elevador, mas não funciona, então ele precisa subir pelas escadas. Lá em cima, as criaturas gigantescas, parecidas com piranhas, estão com a boca escancarada, enquanto a vovó está de olhos fechados. Ela se concentra, ativa seu poder e destrói tudo. Então, alguma coisa parecida com o Ratatouille da Deep Web aparece para mordê-la, mas ela puxa as cordas de novo, formando algum tipo de estrutura. Quando eu estava prestes a dizer que a vovó ia sustentar a história toda, surge algo que claramente parece um chefe final. Ele a ataca. Ela tenta contê-lo pelo pescoço, mas ele a atinge pelo braço e a empurra para trás. Mesmo assim, ela consegue se enrolar no pescoço dele. Vem por trás, parecendo que está conseguindo lidar com a situação. Enquanto o protagonista corre pelo corredor, exausto, com a mão no peito e na maçaneta, a avó decide trancá-lo para fora. E essa distração foi exatamente o que o monstro precisava, porque a atingiu em cheio no estômago. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Ela deveria ter deixado a criança ver o que estava acontecendo em vez de levar aquele soco na barriga. Pelo menos o braço da criatura também caiu. Mas o monstro parece perceber que, se ela está escondendo tanto essa criança, talvez ela seja a chave. A avó começa a liderar mais poder,
e o monstro fica ainda mais convicto. Ela o agarra pela cabeça, o arremessa contra a parede e diz que qualquer um que saiba disso terá que morrer. Lá fora, lá embaixo, o garoto vê sangue nas árvores e atrás dele, alguém se aproxima. A boa notícia é que, dentro do apartamento, todas as criaturas estão mortas. A má notícia é que a avó ainda está segurando o peito. E quando ela olha para trás, o lixo da história está causando problemas novamente. O protagonista está imobilizado, e agora a avó percebe que não há como salvá-lo. A criatura pergunta se essa criança é importante. Ela implora para que deixem a criança em paz e diz que irá com eles. Mas então a criatura começa a acariciar suavemente o rosto do personagem principal. E é nesse momento que a velha senhora revela seus poderes. A protagonista deve estar parada ali, em choque, pensando: moça, eu apanho na escola todo dia e você é tão forte assim. Mas a força dela não dura muito. A criatura a chicoteia e seu braço some. Agora, o garoto que sofre bullying todos os dias está prestes a partir para cima do monstro, mas é arremessado para longe e se choca contra uma parede. Enquanto a velha, agora praticamente um toco de árvore, corre em direção a ele dizendo: vou te salvar. Claro, o sangue espirra. O grandalhão sorri e o protagonista fica furioso. Ele quer salvar a avó, mas acaba sendo esfaqueado também. Genial! 1 mais 1 realmente é igual a 2. Achei que o garoto fosse fazer alguma coisa, mas não, é a velha de novo. Agora ela está lá, despertando. Sei lá, algum tipo de expansão de jiu-jitsu? Ela estala os dedos e 1 bilhão de fios aparecem. Cercam a criatura, apertam, envolvem, despedaçam-na enquanto o personagem principal está praticamente inconsciente, e ela desaba ao lado dele. Ele percebe que ambos podem morrer ali. E então, de repente, ele perde a consciência, vendo essas criaturas e uma luta acontecendo em algum lugar como um inferno ou algo parecido. Naquela luta, havia criaturas com marcas parecidas com as que a avó dele tinha no rosto. Depois, você vê a avó fugindo com algo no braço, se jogando de um penhasco, mergulhando e desaparecendo. O protagonista percebe que nenhuma daquelas memórias é dele, mas então começa a se lembrar de coisas do seu próprio passado. Quando era criança, ele também batia nos outros. Não era só ele que apanhava. Uma vez, ele bateu em um garoto e a mãe do garoto veio reclamar. Por um segundo, achei que ele fosse bater na mãe também. E eu estava prestes a dizer: que ameaça! Mas o que realmente acontece é que ele sofre um choque psicológico ao perceber que aquele garoto tinha uma mãe para defendê-la enquanto ele estava sozinho no mundo. Enquanto ele está imerso nessa triste lembrança, ao mesmo tempo está nos braços da avó com uma cratera aberta no peito. Ao ver o sistema de resfriamento instalado nele, ela percebe que precisa fazer uma última coisa por ele. Ela diz que os rebeldes ainda governam esta terra e que a passagem para este mundo se abrirá mais uma vez. A energia começa a aumentar e ela diz que, infelizmente, não tem escolha. Ela precisa devolver a arma que tirou dele e mandar o garoto para o campo de batalha. Então, ela acende uma pequena chama e basicamente entrega a ele o cigarro de maconha e as correntes que ele disse que o prendiam. Então eles se quebram. Uma energia azul começa a envolvê-la enquanto ele se levanta, e sua avó começa a desaparecer. Não, vovó, ela diz adeus, dizendo que o ama. Algum tempo depois, o garoto acorda e percebe que sua avó não está mais lá. Parece que se passaram alguns dias, pois ele vai à delegacia registrar o desaparecimento. Minha avó desapareceu. O policial perguntou: quem a sequestrou? Me diga. Ele fez um desenho. Era um cara, um monstro enorme. Obviamente, o policial acha que o garoto está perdendo a cabeça. Basicamente, eles tentam arrastá-lo para fora e o personagem principal percebe que ninguém o está levando a sério. Ele volta para casa, se joga no sofá, tenta dormir, mas não consegue. Ele fica repassando aquele pesadelo inteiro na memória. Todas as noites é difícil dormir e ele está desesperado por notícias, espalhando boatos, perguntando por aí, falando com todo mundo. De volta à escola, como se nada tivesse acontecido, seus amigos perguntam: ei, você sumiu? Está tudo bem? Mas no momento em que eles dizem isso, ele sente algo estranho e não entende direito o que é. Mais tarde, na aula de educação física, o garoto que sempre fica por último de repente começa a voar. Ele é o Usain Bolt. Todos ficam chocados. Ninguém consegue acompanhá-lo. Ao mesmo tempo, ele tem a sensação de que alguém o está observando. E quando você se vira e realmente vê alguém te observando, essa sensação desaparece. Quando ele se vira, são o ruivo e a loira. Ela pergunta se ele quer alguma coisa, se precisa de ajuda. Ele diz que não e começa a se afastar. Ela quer perguntar sobre os remédios dele e ele continua dizendo que está bem, que não precisa deles.
Ele até parou de tomá-los. É então que ele se lembra que não toma os remédios desde que a avó desapareceu. De repente, ele tem uma ideia e simplesmente sai correndo, pulando para longe e indo embora. A loira fica parada, confusa, pensando: esse cara é mesmo maluco. Logo depois, o cara que parece o Eminem passa por ali, a vê e fica completamente apaixonado. Mas então ele percebe que a garota não gosta de carecas e continua chamando por Luna, que o ignora completamente. Na rua, o protagonista reflete sobre tudo o que aconteceu. Seu corpo parece estranhamente rápido e forte. Enquanto se pergunta o que está acontecendo, ele vê Luna trabalhando, bonita e esforçada. O que mais se poderia querer? Ele se pergunta se deveria falar com ela, já que ela o ignorou antes. Mas então ele vê uma senhora idosa recolhendo papelão na rua e isso faz lembrar de sua avó. Ele fica olhando como um idiota, pede desculpas por olhar demais, ajuda-a a terminar, levanta-se e agradece. Mas da loja, o turno de Luna é interrompido pela chegada daqueles caras. Ela claramente não os quer ali. Eles chegam e dizem: "Ei, loirinha, viemos comprar umas bebidas. É melhor você não pedir meu RG porque eu obviamente tenho mais de 18 anos. Ela se recusa e um deles está prestes a dar um soco nela. Isso deveria resultar na prisão de alguém. Mas no fim, os dois idiotas são simplesmente expulsos e nada acontece. Aí o ruivo cutuca o outro e diz: "Olha, é aquela que come ratos. Vamos fazer ela pagar as bebidas pra gente." O loiro se aproxima e diz: "Olá, minha querida moradora de rua. Queremos que você nos compre algumas bebidas. Pode ficar com elas." Antes que ele possa terminar, ela os repreende e manda que sumam. Eles ficam bravos. Ela se recusa. Começa a pisar no papelão e a bater com dinheiro na cabeça dela. O personagem principal vê tudo. Lembra da avó e não tolera isso. Ele afasta a velha e manda ela embora. E claro, agora a responsabilidade é dele. O que é perfeito, porque precisamos que ele dê o primeiro soco logo. Os caras ficam cara a cara com ele, tipo: "Ela é sua avó, seu idiota." Ele odeia isso, enquanto eles riem dele ficando bravo. Um deles o agarra pelo pescoço e o joga contra a parede. Diz para o ruivo ficar de olho porque ele vai dar uma surra nesse garoto, e o protagonista apanha. Achei que ele estava prestes a ter sua grande virada, mas ainda não. Aí você vê ele cedendo, como se a paciência dele finalmente tivesse se esgotado. Ele agarra o sapato do cara e puxa o calcanhar dele. O cara grita e o ruivo ouve e sai correndo, tentando ajudar o amigo que já está jogado contra a parede. O protagonista fica olhando com os olhos brilhando, e de repente sai correndo como um louco. Ele se pergunta o que está acontecendo com ele. Mais tarde, ele está no parque relembrando tudo, aquele buraco no peito. Começa a perceber que talvez tudo aquilo tenha sido real. Mas como isso é possível se ele ainda está vivo? E por que ele sente que ficou mais forte? Sem respostas, porque já é o dia seguinte. O ruivo está na mesma turma que ele. Ele reconhece o protagonista e diz: "Seu idiota, meus amigos se machucaram por sua causa. Você está louco por ter tocado no meu amigo?" O protagonista ainda se desculpa, dizendo que estava confuso. Enquanto isso, o amigo dele fica tipo: "O que é isso?" Ele dá um soco no cara. O ruivo diz que parece que o protagonista quer morrer, mas John Young, o amigo do protagonista, pede para o ruivo ter paciência. Ele está passando por um momento difícil. Grande eu, porque agora tudo vai recair sobre ele. Quando o ruivo dá um passo à frente, o protagonista o chama e o encara com aquele olhar típico de protagonista. O cara sente a pressão. Um único olhar, pura energia de Song Jin-woo. O ruivo se rende completamente e vai embora sem dizer nada. O amigo dele acha que Ronin está agindo de forma estranha, como nunca o viu antes. Mais tarde, à noite, alguém está passeando com um cachorro, e o animal de repente fica bravo, latindo sem parar. Mas um olhar do protagonista faz até o cachorro se calar. O garoto está dando um passeio noturno, vai até um prédio abandonado, entra e acha tudo suspeito. O suspeito é ele mesmo, vagando à meia-noite em um lugar abandonado. Escalando o quê? Será que ele vai tentar voar sem paraquedas de novo? Não hoje. Ele só está sentindo o ar da noite. Ele vê uma barra de metal e pensa: droga, será que consigo mover isso? Ele coloca toda a sua força nela e não consegue. Ele fica aliviado. Graças a Deus que não consegui. Se eu conseguisse, isso significaria que tem algo errado comigo. Então ele olha para trás e vê que deixou o objeto completamente torto. Para provar a si mesmo que realmente está passando por algum tipo de loucura, ele tenta novamente, usa toda a sua força e, para alguém que não conseguiria fazer isso antes, de repente o levanta com uma só mão. Pronto. Ele percebe que agora é o protagonista. No dia seguinte, o moiro cuja perna ele apertou aparece mancando. Todos olham. Vejam como ele está andando agora. Ele se senta sem dizer nada. O ruivo pergunta:
Por que você está mancando? Foi por causa daquela noite? O loiro não responde, apenas observa o protagonista com um olhar perdido no horizonte. O ruivo grita. Responde, o que aconteceu? O loiro manda ele calar a boca por teu garoto vai ouvir. O ruivo não entende. O que? Você está com medo daquele perdedor. O loiro manda ele parar de incomodado, pega seus livros e começa a estudar como se não quisesse provocar a protagonista. O ruivo não parava de pensar naquele olhar que recebeu e permaneceu em silêncio. Mais tarde, no almoço, todos estavam comendo quando o vendedor de mestre se aproximou dizendo que os meninos tinham comida demais. Que tal dividir com um amigo? Ele se sentou e, na verdade, tinha trazido mais comida do que eles. O loiro está babando, desejando tudo o que ele tem, quando olha para o lado e vê a deusa Luna passando. Ele diz a ela, sente-se aqui conosco. Venha, coma conosco, eu lhe darei um pouco do meu frango. Ela passa sem responder. Ele percebe isso toda vez que é completamente ignorado por ela. E Luna, embora não seja uma cachorra, tem um faro aguçado. O protagonista mal acordou e ela já quer ficar perto dele. Ela se senta depois de ignorar o outro cara, que agora mastiga a comida com raiva. Claramente, isso não vai acabar bem para o protagonista. Ele é jogado contra a parede e eles exigem saber como aquele idiota quebrou a perna do loiro. E na verdade, ele está pressionando o loiro, socando a parede e tudo mais, forçando-a a explicar que diabos é essa história. Aí aquela garota se mete de novo. Ela os cutuca e diz que agora eles estão hesitantes em se meter com o personagem principal. Antes elas adoravam bater nele, agora estão com medo. Tenta levar na esportiva, dizendo que sua piada é engraçada. Mas ela cruza os braços e diz que ele realmente parece assustado. Ele hesita e diz que não tem a menor chance de ter medo daquele perdedor. Ela se aproxima e diz que consegue sentir o medo. Ele está praticamente em pânico. Por algum motivo, ela claramente quer que ele vá brigar com o personagem principal. É óbvio. Depois, parece que ela manda uma mensagem para o personagem principal dizendo para ele ir até o portão dos fundos depois da aula, ou ele vai sofrer bullying para sempre. O protagonista não entende muito bem a situação. A única coisa óbvia é que vai haver uma briga. Parece que a escola inteira vai descobrir que querem humilhá-lo em público. Já está se alongando e todos querem assistir. Ele se aproxima, cara a cara com o protagonista, e diz para ele não deixar tudo entediante e aguentar mais um pouco. Mas o futuro Sung Jin-woo está furioso, com o punho cerrado. As pessoas ao redor estão dizendo que vai ser engraçado vê-lo apanhar hoje. E o idiota do quer se exibir, já que todos estão olhando. Então ele diz, escutem bem, esse cara é patético. É por isso que vou deixar ele bater primeiro. Só para você ver, não vai fazer diferença nenhuma. Jeon-young e o loiro percebem que foi uma péssima ideia. Olha para o protagonista e pergunta, então, vai me dar um soco ou não? Fazendo caretas e mostrando a gengiva feia. Então, antes que ele possa dizer qualquer coisa, é atingido por uma rajada e cai no chão. Dentes voam pelos ares e todos ficam boquiabertos. Enquanto o loiro pensa, é óbvio, o cara sai voando como se estivesse flutuando e aterrissa bem longe. Sim, mas o protagonista ainda não terminou. Nem perto disso. Ele o agarra pelo pescoço e o força a se levantar como se estivéssemos apenas começando. Nesse instante, todos ficaram arrepiados. O protagonista o encarava fixamente, olhos fixos um no outro, mãos cobertas de sangue, e o outro estava completamente destruído. Ele se aproximou bastante, por algum motivo. Enquanto isso, o outro tentava dizer que precisava de ajuda, mas nada saía. Enquanto isso, aquela loira encrenqueira que começou tudo isso estava lá em cima assistindo. Era exatamente o que ela queria. Sua pestinha. Mais tarde naquela noite, voltando para casa, alguém de repente joga uma mochila nele. É seu único amigo, que de repente quer ser um amigo de verdade, como se não tivesse mais vergonha de falar com ele. Ele fica super curioso, tentando descobrir o que aconteceu. Por que ele está agindo assim? O que mudou tanto? Mas o cara simplesmente diz que não há nada. Mesmo assim, isso fica martelando na cabeça dele e esses pensamentos o distraem porque é óbvio que alguém o está observando durante todo o caminho para casa. Ele chega lá calmamente, acende a luz como se nada tivesse acontecido. E então, meu Deus, ele olha para cima e vê uma barata voadora. Achei que ela fosse atacar imediatamente, mas a coisa é esperta, só esperando. O protagonista tira um prato direto na mandíbula da criatura. Ela tenta armar uma armadilha para o caçador, mas, claro, ataca imediatamente. Ele desvia, agarra o braço dela e torce. Brutal. Quebra o braço ao meio sem piedade. O garoto está frio como gelo, já arrancou o braço fora,
e a pobre criatura entra em pânico e tenta fugir para fora. O protagonista desce de cima, passando por cima dos aparelhos de ar-condicionado, e chuta a criatura com tanta força que ela explode no chão, mas quando ele chega lá embaixo, só a Sandy. A criatura ainda está tentando escapar, se perguntando o que diabos é aquilo, por que aquele humano é tão forte. Mas o garoto já subiu de nível, ele está bem ali ao lado dela, encarando-a. De repente, um pedaço enorme de madeira voa em sua direção, ele o esmaga e então vê a criatura no topo de outro prédio. Do nada, ele tira um guarda-chuva do nada, arremessa-o para longe e acerta a criatura no peito. Ela está empalada. Ele se aproxima, querendo saber o que aquela coisa está fazendo ali e o que isso tem a ver com o desaparecimento da sua avó. O monstro parece honesto e diz que as criaturas que enviaram para caçar aquela mulher nunca voltaram. O protagonista percebe que ele sabe de algo, gira o guarda-chuva e pede que ele explique por que estavam caçando-a. A criatura grita, agonizando, e diz que estão procurando algum tipo de chave. O protagonista não entende. Que chave? O monstro diz que é obviamente a chave que leva ao outro lado do portal. E como o garoto é um demônio, ele deveria saber. Ele está completamente confuso. Como ele é um demônio? Ele continua esmagando a criatura enquanto ela lhe diz para olhar para si mesmo. É evidente que aquela força e a maneira como ele se move não são humanas. Então, ele vê seu reflexo próximo e percebe uma estranha marca no rosto. Ele começa a se perguntar se realmente não é mais humano. E enquanto ele está ali parado questionando toda a sua existência, a criatura desaparece. Incrível. Humano ou não, uma coisa é certa. Que coisa idiota. A criatura cai num beco e vê o cara do guarda-chuva, que se assusta e cai para trás. O protagonista corre pela multidão, mas só encontra uma criança confusa perguntando se ele está bem. Ele não responde, os ignora e vai embora. Então a cena muda para um submundo estranho. Aquela criatura conseguiu voltar à base e relatar o que descobriu sobre o garoto misterioso. O texto também relata que Saina, a avó do protagonista, morreu, e o garoto que ele encontrou parecia ter poderes que antes pertenciam a ela. Um demônio pergunta por que ele não trouxe o garoto de volta. A criatura pede desculpas, dizendo que o garoto era mais forte do que o esperado. Alguém na sala diz que ele não deveria ter sido espancado por um humano. A criatura insiste que aquele não era um humano. Então, um cara com cicatrizes no peito dá um passo à frente. É o demônio Shin. Ele agarra a criatura pelo queixo, fecha sua boca à força e ordena que ela diga a verdade. A criatura jura que não está mentindo e diz que o hálito do garoto era mais frio que o de um demônio poderoso, mas mesmo assim queimava. E então, do nada, Shi arranca a cabeça dela. Ele se vira para todos e diz que ninguém deve mentir como aquela criatura fez. Mas aquele que está sentado no trono parece interessado nessa história toda de hálito frio que queima. Outra criatura diz que isso pode ser prova de que o primeiro rei ainda está vivo. Humanos e demônios lutam entre si desde a Idade Média. E sempre que a passagem se abre e eles entram em contato, a guerra irrompe. Mas já se passaram milhares de anos desde que o portal se abriu pela última vez, após a última guerra. É por isso que, para os humanos, os demônios se tornaram lendas. Ninguém mais acredita que eles existam. Mesmo assim, era inevitável que os portões acabassem se abrindo novamente. De volta ao mundo do protagonista, ele corre para a delegacia porque lhe disseram que encontraram imagens de sua avó. Ele olha e realmente é ela. Mas como isso é possível? Em teoria, o corpo dela foi perfurado. Nós a vimos se desintegrar bem na nossa frente, então não faz sentido. Ele pergunta onde era, e a polícia diz que era no lugar onde as pessoas compram remédios. Imediatamente, ele se lembra que sua avó costumava lhe dar aqueles remédios, e sai correndo. No caminho, ele pensa, se ela comprava aqueles remédios o tempo todo, provavelmente tinha um fornecedor. Se ele encontrar o fornecedor, talvez descubra onde ela foi parar. Depois de procurar um pouco, ele avista um cara que não parece nada suspeito, com um óculos da cabeça. O cara se vira e pergunta quem ele é. O protagonista simplesmente diz o nome da avó, e o outro cara manda ele esperar ali. E, como um idiota, ele espera. Espera tanto tempo que percebe que o cara o enganou e foi embora enquanto ele estava parado ali. Então ele corre atrás dele e o pega no meio da fuga. Mas o garoto basicamente está usando códigos de trapaça demoníacos agora. Um passo na parede e ele já está cara a cara com ele. O cara surge do nada para chutá-lo, mas o garoto não quer brigar e eles acabam se encarando. O cara pergunta quem ele realmente é. O protagonista mostra o frasquinho e diz que é o neto do Papai Noel, aquele que trouxe o remédio para cá. Então o cara começa a explicar o que o remédio faz. É uma droga com vários efeitos colaterais que bloqueia a força demoníaca. Criaturas que escapam do submundo e querem se misturar com os humanos a tomam para que ninguém perceba. E o velho parece saber de algo,
pois se pergunta se aquele é o garoto que a velha trouxe. O protagonista pede que ele conte a história da avó. O velho diz que ela era uma das maiores guerreiras entre os demônios, parte de uma guarda real a serviço de certa imperatriz. Mas o irmão mais novo do rei, um sujeito chamado Kun, decidiu formar um exército para invadir o palácio e destruiu tudo. No fim, milhares de demônios, humanos e outros morreram. Apenas alguns sobreviveram, e os que conseguiram escapar se esconderam no reino humano. E sua avó provavelmente era uma delas, junto com muitos outros que ainda estão escondidos. Além disso, o cara sabe que ela tinha algo que todos estavam procurando. O mais velho pergunta o que aconteceu com ela para ele ter vindo até ali, e o protagonista hesita antes de admitir que ela faleceu. Um pouco depois, o garoto está em frangalhos do topo de um prédio, olhando para baixo, se perguntando se conseguirá matar os demônios que lhe tiraram a avó. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Enquanto isso, no mundo dos demônios, eles estão à procura de sobreviventes. Eles querem atravessar a chamada Passagem da Morte, e só o nome já indica que as chances de sair ilesos não são grandes. Mas o que eles realmente querem é a chave, provavelmente a chave que conecta o mundo deles ao nosso. Um cara de cabelo preto diz ter certeza de que Sanan deve tê-la deixado com seu filho anterior, e aquele cara de cabelo grisalho é o grande rei demônio, dizendo que aquela criança é a maior oportunidade que eles já tiveram. De volta ao garoto, ele está revirando os pertences da avó. É um momento emocionante. Ele encontra uma foto dos dois. Nossa, a vovó, com aquele sorrisinho bobo. Ele guarda. Então chega a hora das coisas normais da escola. Ser intimidado, bater nos valentões. Mas espere. Quando ele chega à escola, as meninas estão todas animadas, cumprimentando. Ele fica parado, confuso, sem entender nada, quando um amigo vem cumprimentá-lo. De repente, todo mundo está falando com ele. Sabe aquele ditado, mulher bonita demais é pior que demônio? Pois bem, aquela loira amaldiçoada faz jus à fama. Ela diz que quer encontrá-lo depois da aula. Ele pergunta por quê, mas Junin o interrompe e diz que vai encontrá-la. Sim, ele está. Ele não está fugindo. Mas enquanto ele está preso nessa situação de romance adolescente, do outro lado da escola, há pessoas caídas no chão, apanhando. O pobre Eminem ainda não se recuperou físico ou mentalmente da surra que levou, e disseram que vão fazer aquele desgraçado pagar pelo que fez. O loiro concorda, dizendo que sim, com certeza, ele vai pagar. E o outro diz: perfeito, aquele desgraçado vai aprender o que acontece quando se mexe com ele. O plano deles é encurralar Junin, dar-lhe uma surra e exigir saber onde está aquele seu amigo idiota. Junin tenta bancar o bonzinho, mas acaba levando um chute nas costelas, tem a mão esmagada e é puxado pelos cabelos. Brutal. Mas aí o Junin revida, direto na bochecha, e o Eminem perde a cabeça, como se tivesse um demônio dentro dele de verdade. Ele joga o Junin contra a parede. Um tempo depois, o protagonista está na aula pensando em toda essa loucura demoníaca quando percebe: espera aí, cadê o cara que senta naquela carteira? E os valentões também não estão lá. Eles definitivamente estão batendo nele. Quando ele sai para procurar o amigo, bum, ele o encontra todo machucado. Junin tenta bancar o durão. Que nada, nem doeu. Você é louco. Eles me bateram. Eu chorei. Voltei cambaleando para cá, mas estou bem. O protagonista detesta ouvir isso. Ele se levanta e pergunta onde eles estão. Mas Junin, como interesse amoroso em um filme romântico, responde: não, você não precisa se vingar por mim, está tudo bem. Você não precisa resolver tudo com violência. O protagonista só observa, sabendo que Junin disse, mas provavelmente está cansado de apanhar, assim como ele costumava estar. No final da aula, a garota demônio de saia se aproxima dele, mas ele está usando aquela estratégia inversa que sempre funciona. Quanto mais ele a ignora, mais ela se interessa. Mas então, um trio de idiotas da escola está voltando para casa quando alguns caras encapuzados os encaram. Eles ficam confusos, sem entender o que está acontecendo. De repente, eles são arrestados para um beco e levados até uma porta escura. O protagonista ainda acha que pode ter uma chance de conversar, mas, no mesmo instante, alguém aparece por trás e lhe dá uma pancada na nuca. Enquanto isso, os caras encapuzados estão atrás das pessoas que estavam cheirando drogas, o que é muito estranho. No armazém, porém, o cacetete cai no chão. Um cara parece confuso, e o chefe aparece atrás dele e o derruba com um chute. Outro leva uma pancada tão forte que parece um tiro de canhão na cara. Tem gente voando para todos os lados. Estão com medo, mas continuam atacando. E o chefão simplesmente faz, bum, mais um ataque. Eminem, ao fundo, está em choque,
como se realmente fosse derrotar todos. O protagonista os deixa todos beijando o asfalto. Então ele olha para trás e diz para Eminem se aproximar. O careca vê uma garrafa por perto e entra em pânico. Ele a quebra e tenta usá-la como arma. Mas, vamos lá, qual a probabilidade disso acontecer? O protagonista está basicamente no modo Sung Jin Woo total agora. Aproxima-te, não tenhas medo. Mas, de repente, ele sente algo estranho. De volta à escola, os monstrinhos estão se revelando e começando a atacar todo mundo. Tipo, o que é isso? Não era para ficarmos escondidos? Até o amigo do protagonista está sendo atacado. Todo mundo está correndo. O protagonista olha para fora enquanto Eminem está parado ali, chocado por haver monstros, e também meio aliviado por não ser ele quem está apanhando. Ou quase. Porque o protagonista vira as costas por um segundo, e Eminem tenta acertar ele com a garrafa quebrada. Mas o garoto dá um jeito esperto, simplesmente fecha a porta, e o cara arromba como um idiota. Ele começa a gritar para que o rapaz abra a porta para que possam conversar, mas o garoto a tranca e vai embora. Enquanto isso, um dos professores está indo em direção a uma sala de aula. Que barulho é esse? O que está acontecendo? Ele olha para dentro e vê pessoas sendo completamente devoradas, fluidos humanos voando por toda parte, e então ele é atingido no peito e outro monstro aparece. A garota demônia de Sai está em outra parte da escola, mas percebe que algo está acontecendo por perto. Ela corre em direção ao local. Cara a cara, uma criatura avança contra ela, mas de seu corpinho magro, ela tira uma corda, enrola-a no pescoço da coisa, pula em suas costas, puxa com força e arranca. Insano. Ela derrubou com aquela corda como se não fosse nada. Enquanto isso, tem outro tarado cheirando o pescoço de um aluno e agarrando-o por trás. Que coisa mais é essa? Sério mesmo. Isso é tipo o apocalipse do Didi. Saiam daqui. Eu também ficaria em choque, igual aquelas crianças. Vamos lá, corre. Meu Deus, você está louco? Aí o protagonista aparece e dispara o alarme. Um dos monstros percebe e imediatamente se vira para ele. O plano dele era começar a atrair todas as criaturas para si, para afastá-las de todos os outros. Meu Deus! Mas o Eminem continua sendo incrível. Tenho que respeitá-lo. Ele não desiste. Bom, acho que esse respeito está prestes a acabar, porque ele se precipitou como um idiota e levou uma cabeçada na parede que praticamente explodiu. Agora ele está lá, tipo, me ajuda, somos amigos. Mas o protagonista fica tipo, você tá louco? Eu não vou te ajudar, você tá acabado. A criatura continua esmagando a cabeça dele e ele está com a parede já meio destruída, chorando, com sangue jorrando, quando de repente algo surge do nada e acerta o monstro bem na boca. É o protagonista chegando para salvá-lo. Ele detona com uma sequência de golpes e vai resgatar o Eminem. E, honestamente, esse teria sido o momento perfeito para finalizar a luta. O demônio começa a se desfazer, e Eminem olha para o lado, percebendo que a distância entre eles é insana. Ele está tentando descobrir se o protagonista é humano. Antes que o protagonista possa responder, outro monstro explode. É aquela linda garota demônia de saia dando uma surra nos demônios da Gina. O protagonista fica lá parado, tipo, quem é essa loira? Como você é tão forte? Mas ela percebe que os dois estão olhando para ela ao mesmo tempo. Imediatamente, ela dá um soco, acerta o Eminem na boca e o joga no chão. E considerando quão perturbado aquele cara é, ele provavelmente vai acordar feliz de qualquer jeito. A loira vai direto ao ponto e diz para o protagonista sair dali porque todas as criaturas daquela escola estão caçando. A presença dele ali só vai atrair mais demônios, então ele não deveria tentar fazer nada. Em outras palavras, entenda isso de uma vez por todas. E nesse instante já há uma multidão de divindades subindo as escadas. Ela manda ele correr para o ginásio. Ele obedece, quebra uma janela e eles acabam no meio da quadra. Ele fecha a porta. Criaturas batem do outro lado e, de repente, uma delas quebra uma janela. Ele pega uma escada e consegue se defender enquanto a criatura tenta mordê-lo, até que uma corda se enrola no pescoço da criatura, puxa-a com força e a arremessa contra a parede. O protagonista olha para a loira e pergunta como ela luta tão bem. Ela simplesmente diz que há coisas mais importantes para resolver, e então um monte de demônios aparece de todas as direções. Eles estão completamente cercados, e então as criaturas começam a se fundir. A parte boa é que durante a fusão elas conseguem se esconder um pouco de lado. O pior é que ela vira um abacate de cocado antes da dieta, mas a loira é ousada e decide se usar como isca. A grandona parte para cima, vindo com aquela mão enorme coberta de olhos,
e parece que vai se esquivar. De repente, uma cortina cai sobre o monstro, que fica todo enrolado e cego. O protagonista, que estava pendurado lá em cima, faz mais uma manobra digna do Homem-Aranha e começa a dobrar todas as vidas do teto. Ele parte para o que poderia ter sido o golpe final, mas, de volta à escola, todos os seus amigos estão tirando uma soneca eterna. E no meio de tudo isso, há uma criatura que está claramente em um nível completamente diferente. Ela olha em direção ao ginásio e sorri como se tivesse encontrado o que procurava. De volta à quadra, a criatura Nicocado cai após ser empalada. A garota diz ao protagonista que eles deveriam ir para um lugar seguro. Ele observa a criatura se desfazer, pensando que é a mesma coisa que aconteceu com sua avó. Mas antes que possam ir embora, ele ouve um grito e imediatamente o reconhece como sendo de seu amigo idiota. E então um amigo aparece bem na frente deles. Mas sabemos que ele estava sendo caçado. Então o que ele está fazendo ali? A garota percebe as sombras e avisa que algo está errado. O protagonista, sendo o idiota que é, ignora completamente. Claro que algo sai da sombra do garoto. E nossa, é brutal. Enquanto o amigo encara, o ataque repentinamente atinge os dois, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Os 2 garotos caem como um casal em um drama, olhando um para o outro enquanto caem. E o protagonista tem aquela mesma sensação que teve no dia em que sua avó morreu. Ele se pergunta como é possível que tenha que passar pela perda de alguém importante novamente. Enquanto a garota grita por ele, ele se lembra do seu aniversário com a avó. Ele gostaria de poder voltar àquele momento, mas sabe que são apenas ilusões. Ele começa a se levantar, vê a avó morta sobre a mesa. Quando segura o braço dela, ela se desfaz. De repente, ele se encontra em um vazio azul, e algum poder oculto começa a se manifestar. Fogo, relâmpagos dos olhos, o demônio parece assustado, e nem mesmo a garota entende o que está acontecendo. O protagonista brilha como se estivesse no modo Dragon Ball, com um poder que congela mais do que qualquer demônio. A criatura à sua frente se transforma em uma picolé gigante. No mesmo segundo, ele estende a mão, quebra tudo e parece desmaiar. Na cena seguinte, ele acorda novamente. Ele diz que a cama tinha um cheiro bom demais. Depois, ele dá uma volta pela casa e vê que parece uma mansão de luxo, mas o lugar está completamente lacrado. Em outros corredores, ele encontra uma área repleta de armas, machados e um monte de coisas estranhas. Claramente parece algum tipo de estrutura de guerra, e isso o deixa nervoso. Ele pega o machado e começa a caminhar pelos corredores pronto para atacar, mas então vê que é a garota. E, honestamente, ela é mais perigosa do que qualquer demônio, então ele provavelmente deveria ter. Um pouco depois, ele está distraído enquanto ela termina o banho e sai com uma roupa casual super coreana. Ele ainda está se perguntando quem ela realmente é e como ela luta tão bem. Ela diz que está mais impressionada por ele não ter morrido. Mesmo tendo sobrevivido ao ferimento, ele ainda poderia morrer a qualquer momento. É inacreditável que ele tenha saído dessa. Ele está sentado ali, todo sem jeito, mas agradece a ela por ter salvado sua vida. Então ele se lembra que seu amigo também foi esfaqueado e pergunta o que aconteceu. Ela mostra o machado e diz que o garoto está bem em um lugar seguro. Como? Magia? Porque o peito do cara foi destruído, e ele não acha que seu amigo seja um demônio. Ele pergunta se é verdade, e ela diz que sim. Do nada, o protagonista começa a chorar, tipo, não me surpreenda com uma cena emocional repentina dessas. Ela fica confusa, pensando se ele está brincando com a gente. Porque, de repente, ele olha para cima e fica encarando como se nem estivesse chorando de verdade. Então, irritado, ele pergunta quem ela realmente é. Ela responde que também quer saber quem ele é. Eles ficam sentados em silêncio, e então ela se levanta e diz que poderiam ir correr antes de comer. Ele não faz ideia do que se passa na cabeça dela. Ignora a situação, levanta-se para ir embora e diz que não vai ficar na casa de alguém que nem conhece. Mas ela quer que ele fique, dizendo que ele está fragilizado e não deveria sair agora. Ele tenta provar que está bem, quase como se fosse atacá-la, mas esse esforço reabre a ferida em seu peito e ele sente cheiro de sangue. Ela segura seu braço e diz: é exatamente isso que eu quero dizer. Você não está recuperado. Então ela o joga no chão como quem diz: o que é isso? Que tipo de alfinete é esse? Como ela pretende ajudá-lo a se recuperar? E ainda o acalma, dizendo que ele não consegue lidar com ela nem quando está saudável. E é por isso que, de agora em diante, ela será sua guardiã. Ele está completamente confuso e ela se levanta, mandando-se levantar também. Então ela percebe fumaça atrás dela e se dá conta de que a comida que deixou cozinhando queimou por causa de todas as besteiras que ele andou fazendo. Ele se desculpa por tê-la distraído enquanto ela o repreendia e pergunta se ela tem algum ingrediente. Ela lhe entrega os ingredientes e ele começa a cozinhar como se estivesse numa
MasterChef. Ele é talentoso, como se estivesse acostumado a fazer isso em casa. E ela fica só observando de lado, lançando-lhe aquele olhar de soslaio. O que eles não sabem é que Aldin gravou um vídeo de toda aquela confusão na escola, incluindo imagens deles sendo jogados no chão. Que bom para o cara que a polícia já apagou tudo da internet, igualzinho à vida real. Tudo é censurado, o governo decide o que podemos assistir. Mas mesmo que os alunos da turma não saibam, há pessoas importantes em uma reunião tentando decidir como lidar com a situação. Havia muitos sobreviventes e a verdade poderia se espalhar. O líder de óculos ordena imediatamente que encontrem o menino e, então, decidirão o que fazer. De volta ao protagonista e à loira, eles se emocionam ao falar da Void como ela era uma pessoa boa, enquanto ela apenas observa e diz para ele relaxar porque agora ele está seguro. Não, sempre que alguém diz isso, acabou. Aquele lugar está prestes a ser destruído. Ele comenta que a casa dela está cheia de armas e machados e pergunta o que está acontecendo. E ela sabe algo sobre demônios? Obviamente que sim. Ela viu Nicocado se transformar e nem sequer reagiu. Então a loira diz que vai explicar tudo e o leva até a entrada do prédio da Organização de Defesa. Ele pergunta se aquele lugar é realmente secreto, considerando o tamanho enorme do prédio. Ela responde que só porque ninguém sabe que a organização existe não significa que o prédio precise parecer escondido. Basicamente, as pessoas não sabem realmente o que acontece lá dentro. Quando ele entra e caminha pelos corredores, tudo parece normal. Enquanto Luna explica que a guerra contra os demônios já dura séculos, eles entram em um elevador. De repente, uma pequena mão aparece e uma garota de cabelos azuis entra. Ela não diz nada, apenas entra escura e silenciosa, enquanto Luna coloca a mão no leitor e digita sua senha. O elevador começa a se mover numa velocidade insana, e o protagonista percebe que, seja lá para onde estejam indo, definitivamente há algo secreto, e a garota de cabelos azuis está apenas olhando para ele, sem que ele tenha ideia do porquê. Depois de um tempo, eles chegam a um lugar com cientistas e pessoas realizando testes, e passam por um enorme portão. Luna se aproxima da garota de cabelo azul e diz que elas já se viram vezes o suficiente, então que tal ela se apresentar? Enquanto isso, o protagonista pensa, que diabos está acontecendo? Ele olha para cima e percebe um monte de câmeras filmando tudo. Em outra sala, o cara de óculos observa, dizendo que eles chegaram e que é hora de começar. A garota de cabelo azul lança um olhar frio, caminha até uma mesa e coloca seu estojo de guitarra sobre ela, só que claramente não há uma guitarra ali dentro. O protagonista percebe que é uma arma, mas o que era aquela coisa roxa que ela tinha carregado na arma? Ela a posiciona e, de repente, aponta um rifle de precisão para a cabeça dele. Luna grita, perguntando o que Aren pensa que ela está fazendo. Aren pergunta se Luna não sabe. O garoto deveria ter ficado em alerta no momento em que viu a arma. O protagonista não entende nada, mas é óbvio que ela está falando muito sério. Luna grita para o vidro, dizendo que não foi isso que eles combinaram. Parece cena de filme de monstro gigante. Aren diz que não é culpa dela, então ela só pode se desculpar e, em seguida, aperta o gatilho. O tiro vem direto na direção dele, mas ele tem reflexos incríveis e desvia. Era apenas um teste, porque o velho lá de cima disse que ele passou no teste de velocidade. Aren não gosta disso e dispara mais 2 tiros, mas consegue se aproximar antes que ela possa atirar novamente, demonstrando sua grande agilidade. Um dos tiros explode o teto, e fica claro que, se o atingir, deixará uma cratera em seu corpo. Mas, como ele já sobreviveu a 2 ataques, isso não parece ser sua maior preocupação. A fumaça o faz recuar, e dela saem 2 armas que quase lhe decepam a cabeça. Ele percebe que é como a ponta de uma lâmina de machado presa a uma corrente, mas está tentando entender por que está sendo atacado do nada. Ele não tem tempo para descobrir. Ela mantém o combo, e tudo o que ele pode fazer é esquivar. Enquanto ele está quase morrendo, o velho observa, dizendo que a defesa do garoto é impressionante. Mas por que ele não está atacando? Aren dispara mais 2 golpes bem na hora em que ele pula e se aproxima para atingi-lo por trás. Mas ela faz algo. Uma lâmina atinge a outra, alterando a trajetória. Havia uma lâmina escondida dentro da outra, e ele não a viu chegar. Ele mal consegue se esquivar, cai torcido, bate as costas no chão e então Luna corre e agarra Aren, dizendo para ela parar imediatamente. Ela avisa que, se Aren o atacar novamente, ela não ficará parada. Então, alguém na sala diz que o teste acabou. Aren puxa o braço dela de mão e sai, deixando o protagonista confuso. Mas dá para ver que a mão dela está machucada. Um pouco depois, o protagonista encontra o velho, que pergunta por que ele não lutou. Será que ele está tentando esconder a força dele? O protagonista não responde, enquanto Luna diz que o teste foi muito intenso. Por que o atacaram assim, sem aviso prévio?
O velho diz que foi apenas um teste para avaliar as habilidades físicas do garoto. Luna diz que ele ainda está se recuperando, mas o protagonista responde que preferiu apenas se esquivar por enquanto. Caso contrário, aquela garota acabaria se machucando. Calma aí, agora você quer farmar a aura depois de não ter feito absolutamente nada? Até o velho disse que está subestimando a garota, e ele pode ter certeza de que ela também não se esforçou ao máximo. Quer dizer, deveria ser óbvio, mas ele deve ter percebido que se tornou um alvo para demônios e monstros, e pelos registros que eles têm, não faz muito tempo que ele despertou suas habilidades. O protagonista diz, realmente não faz tanto tempo assim. Então o cara explica que ultimamente as criaturas estão cada vez mais determinadas a cruzar para esta dimensão. O plano delas é se livrar primeiro de todos os usuários de habilidades, como Eren, como Luna, como ele, porque pessoas como ele são o maior obstáculo para que elas dominem a humanidade. Então o garoto não pode simplesmente ficar parado sem fazer nada. O velho diz que o protagonista não responde, e Luna meio que intervém para dizer ao velho que ele não pode jogar essa responsabilidade em cima dele. Mas o homem a interrompe e diz que ele precisa se lembrar de que, se eles não fizerem nada, o mundo será destruído e, além disso, eles fornecem armas, treinamento e todo o apoio possível. Por outro lado, se ele também quiser receber essas coisas, terá que provar seu valor cara a cara com o velho. No instante em que diz isso, uma mulher aparece no monitor, dizendo que há algo muito importante que o capitão precisa ver. Ele ajeita o termo e sai, dizendo que explicará o resto depois. Então, do nada, o protagonista pergunta se todos os demônios tinham que morrer. O velho responde que a coexistência já fracassou há incontáveis anos. Sim, cada um deles precisa desaparecer deste mundo. Mudança de cena. O protagonista está caminhando com Luna, percebendo que, depois de tudo o que aconteceu, ela parece meio abatida. Mais à frente, eles veem Eren, de 19 anos. Ainda bem que ninguém vai para a cadeia hoje. Então ele pergunta se Luna é como aquela garota, como aquelas lutadoras humanas. Ela explica que sim, desde muito jovem, vem a este lugar para desenvolver suas habilidades de combate, mas ele deve saber que ela não é alguém com quem se deva mexer. O protagonista diz que Luna é igual, lembrando-se de sua casa cheia de armas, mas ela diz que não, que quando ele a via lutar de verdade, aí sim ele vai entender. E diz que se fosse ela, recusaria a proposta que estão fazendo. Ele diz que duvida muito disso. Eles estão no meio daquela discussão sem sentido quando alguém passa correndo com uma maca, em pânico, gritando para verificar os batimentos cardíacos e sinais vitais. Isso chama a atenção do protagonista, que começa a se perguntar quem é aquela pessoa e por que sente que a conhece. Mas então a cena muda completamente para o reino dos demônios, onde um humano está praticando técnicas, empunhando uma enorme espada vermelha, fogo na mão, um golpe, uma montanha sendo destruída. Alguém se aproxima e diz que ouviu aquilo de novo. Ninguém voltou. O cara se ajoelha e diz que sim, é verdade. Mas eles ainda têm alguns soldados disponíveis. Não precisam ter pressa, a hora deles vai chegar. E isso é certo. O mestre demônio responde a Shen que não entende, eles também não têm todo o tempo do mundo. Em breve a entrada se abrirá e eles precisam estar preparados. No próximo capítulo, há um humano em uma pequena loja, é o vendedor de poções, e ele diz que estava procurando pelo garoto. O protagonista se aproxima e diz que, infelizmente, se mudou da região. O velho pergunta imediatamente se ele quer a poção. O protagonista responde que sim, mas ao mesmo tempo pergunta se também quer que seu lado demoníaco seja descoberto. Espera aí, então ele quer usar poderes demoníacos sem que sua identidade demoníaca seja revelada? O velho explica que a única maneira de fazer isso é aprender a controlar essa energia dentro de si. Primeiro, ele precisa aprender a controlar sua aparência externa. O protagonista diz que fará qualquer coisa para aprender, mas o velho lhe diz para esperar. Ele abaixa o capuz e o avisa que isso não é algo que se aprende em um dia, leva muito tempo, mas se ele estiver mesmo disposto, deveria vir todos os dias ao entardecer, e ele o ajudará. De volta à escola, estão comentando sobre como a área da academia que foi destruída foi reconstruída. Além disso, todos acham estranho porque todos os vídeos da internet desapareceram. Censura do governo. Parece que a escola não importa mais, porque logo depois disso já estamos de volta com o protagonista saindo da casa da garota loira. Ela está mandona como sempre, tentando controlar a vida dele, querendo saber para onde ele vai. Ele responde que vai a algum lugar. Ela se levanta e diz para ele pensar bem para onde vai, porque precisa se lembrar de que está sendo caçado. Mas ele diz que está cansado de ficar ali parado.
Ela agradece a preocupação, mas ele vai embora de qualquer jeito. Ela encara e diz que não se importa, que ele pode fazer o que quiser. Agora estamos lá fora com o velho que lhe diz para segui-la. O protagonista olha para um lugar abandonado e se pergunta se é ali que o treinamento vai acontecer. O velho confirma. Quanto menos atenção eles chamarem, melhor. O protagonista acha que o lugar vai desabar. Então o velho diz que não é bem ali e mostra uma passagem secreta. Eles descem uma escadaria, e o protagonista continua pensando que todos os lugares que descobre ultimamente são secretos. Então, parado em frente a uma porta selada por uma pedra, o velho diz que ali é onde eles vão treinar. Ele pensou que o velho simplesmente socaria a pedra até quebrá-la, mas não. O cara ativa uma aura, desenha alguns pentagramas ou algo do tipo, e o lugar se abre. Sério, velho, tem um monte de lugares secretos embaixo da cidade, e o treinamento deles é um duelo honesto, 1 contra 1? Ele achou que ia ser alguma coisa de meditação sentada, mas não, eles estão trocando socos de verdade. O velho balança seu cajado na direção do protagonista. Ele desvia, mas percebe que o cajado do velho parece se estender enquanto ele ataca. O velho continua girando o objeto, desafiando-o a mostrar do que é capaz, o que sabe fazer. O protagonista mira, esquiva-se novamente com um salto, e o velho fica impressionado. Ele realmente tem bons reflexos, então agora é uma luta de verdade, limpa e direta. Mas o velho percebe que há algo estranho nele. A menos que esteja com raiva, ele não parece ter nenhuma intenção de atacar. Mas quem tem medo de bater jamais se tornará um guerreiro. Ele vai ensinar isso a ele hoje. Ele avança novamente com um combo. O protagonista se esquiva, mas agora está encurralado contra a parede. Ele quase levou uma pancada da equipe bem na cara. Cuidado com o velho. O Jeffrey está aqui perguntando como a Sanam morreu. A protagonista tenta explicar que ela foi morta pelos guerreiros do Rei Demônio, mas o velho não aceita, dizendo que ela era uma das melhores lutadoras do reino. Insetos como eles não teriam a menor chance contra ela. O que ele acha que aconteceu é que Sanam se sacrificou para proteger uma criança que nem sequer sabe lutar. É isso que é vergonhoso. Isso o atinge em cheio, e o velho continua, dizendo que o sacrifício dela só valeria alguma coisa se ele não fosse tão inútil. Ele tenta atacá-lo novamente, mas a aura do protagonista se ativa, e ele agarra o cajado do velho, dizendo que entendeu. Ele precisa ficar mais forte, porque carrega a responsabilidade pela vida da avó. O velho está chocado. Esse garoto parou meu time? Interessante. E ele percebe que tem aquela respiração gélida. Todos comentam sobre isso. Era a marca do filho mais velho. Então ele entende que esse é o poder que Sanam trouxe para este mundo, e que acabou ficando com essa criança. Deve estar ligado àquela história toda de ele ser a chave, mas não vamos descobrir agora, porque o próximo capítulo começa com um castelo no meio de uma montanha. A história diz que os monstros há muito tempo anseiam pelo mundo humano, mas nosso povo conseguiu mantê-los à distância. E uma coisa é certa, se os demônios podem vir ao mundo humano, o contrário também pode acontecer. Foi assim que os humanos eventualmente entraram naquele mundo, mas, infelizmente, o plano deles falhou. A maioria dos humanos que foram para aquele outro mundo teve seus ossos completamente despedaçados. No momento em que chegaram, eis que surge a reviravolta. O rei demônio Khan, que desejava a paz, ajudou uma mulher humana que sobreviveu, e isso levou a algo que ninguém esperava. O rei demônio e uma humana se apaixonaram, como se do nada virasse um romance. E eles tiveram um Baphomet Jr., que com certeza é o nosso garoto. Um garoto meio monstro, meio humano. O velho tem certeza, aquele garoto é filho de Khan. A pessoa que Sanam salvou daquele lugar era esse garoto. O tempo passa, está chovendo, e o velho ajuda o protagonista, sentindo sua energia por trás. É exatamente isso que ele está fazendo. E o velho fica chocado porque seu poder parece estranhamente intenso, com uma energia se acumulando, pronta para explodir a qualquer momento. Ele diz ao garoto que ele precisa sempre se lembrar de manter essa energia dentro do corpo. Ele vai ajudá-lo a fazer uma limpeza. Então, dá um tapa nas costas dele, e a aura começa a se expandir, circulando ao redor do corpo. E assim, o velho sela toda a sua energia. Ele diz que isso ajudará a controlar a situação por um tempo. É melhor deixar a energia escapar e se acumular em outro lugar do que continuar tentando suprimi-la. Mas, além disso, não há muito mais que o velho possa fazer. O garoto é o responsável por esconder o poder que possui, especialmente a marca que carrega. Se ele conseguir fazer isso, será capaz de usar um poder ainda maior do que imagina. Parece que estamos no arco de treinamento,
Porque um treinamento termina e já estamos em outro, com o velho dizendo a mesma coisa. Ele precisa aprender a controlar seu poder. O protagonista está selando sua aura em uma garrafa, e o velho acende um incenso, dizendo que dor e medo seguirão. Ele precisa enfrentar isso e sair vitorioso. A fumaça começa a tomar conta do lugar e o protagonista não consegue respirar. Em meio a tudo isso, ele olha para o lado, tentando entender o que está acontecendo. De repente, uma mão azul gigante surge. Sim, o atinge em cheio. É como se Baki estivesse lutando contra a própria sombra e se desse mal. Ele se choca contra a parede e provavelmente é uma ilusão. O lugar todo treme, e o velho olha para o relógio e diz que começou. O garoto acorda pensando que o que quer que o tenha atingido foi como um caminhão, e diante dele é um chefe final literal feito de pura mana. Mas ele não está com medo. Ele diz que o monstro pode ser grande, mas agora que a fumaça se dissipou, ele consegue prever seus movimentos. Ele vai se concentrar na velocidade e lançar um contra-ataque. Mas no instante em que ele salta, o monstro aparece atrás dele, antes mesmo que ele possa processar a informação, é atingido pelas costas. Então, não é que a criatura seja rápida, é que são duas. Ele leva um golpe e acaba perdendo a consciência, se perguntando se ainda é o mesmo Naru de sempre, apanhando sem poder fazer nada. Uma voz diz que não, ele vai matar essa versão. Uma aura azul começa a aparecer e o monstro enorme surge para desferir um soco. No capítulo seguinte, ele está esmagado contra a parede, sangrando, mas dizendo que ainda não acabou. A criatura de mana se aproxima novamente, mas o protagonista parece estar perdendo a consciência. A criatura, vendo que ele está praticamente inconsciente, coloca a mão na cabeça do garoto, e então ele acorda ao lado do velho, que se desculpa, dizendo que talvez não devesse tê-lo levado ao limite daquela forma. A culpa é dele por ter forçado a situação, mas o protagonista quer saber como algo assim aconteceu. O que foi aquilo? O que eram aquelas criaturas? O velho apenas diz que o poder do garoto saiu do controle. Aí o protagonista de repente fica emocionado, tipo, genuinamente triste. Falei de novo, sou um lixo, sou imundo, não sirvo para nada. O velho concorda, mas diz para ele não morrer, pois ainda tem muito que fazer nesta vida. Em seguida, a cena muda para um castelo. Raios cortam o céu lá fora. Alguém perto da janela diz que tempestades chegaram às terras do norte. Os lugares onde os demônios podem viver estão ficando menores a cada dia. A comida está cada vez mais escassa. Mais e mais demônios estão sendo forçados a se matar uns aos outros. E agora eles se perguntam quando chegará o dia em que a passagem para o mundo humano se abrirá. Por quanto tempo eles vão acreditar nas palavras de Shen? O velho apenas lança um olhar e o careca se desculpa, dizendo que acredita, mas então o rei ordena que tragam Shen até lá. Eles vão conversar. Olhando para o horizonte, ele sabe que as terras onde os demônios vivem estão se tornando desoladas. O tempo está se esgotando. Eles não podem mais adiar isso. Diante de um vórtice de energia, alguém se aproxima de Shen e diz que Kun está procurando por ele. Agora que me lembro, Shen é o pai do protagonista. Ou será que é Kun? O careca pergunta o que ele está fazendo ali, se há algum problema, se pode fazer alguma coisa. Mas o cara apenas sorri e diz que não é nada sério. O servo só consegue pensar que ninguém faz ideia do que aquele homem está pensando. E, em meio a tudo isso, Shen basicamente diz que o jeito como ele está agindo, demonstrando mais preocupação, deixa bem claro que eles não confiam mais tanto nele. O demônio tenta dizer que não, que confia sim nele, que jamais duvidaria de Shen. Mas Shen responde que tem ouvidos em todos os lugares. Ele chegou onde está hoje derramando sangue, usando uma espada, não apenas falando. E é por isso que é melhor para seu amigo ter cuidado para não morrer. Nesse instante, o demônio percebe que acabou de ser ameaçado, abaixa a cabeça e diz que nunca mais se esquecerá disso. A água pende em um prato. O protagonista está treinando para as Olimpíadas, e o aluno pergunta o que ele vai fazer. Uma semana já se passou. Ele fica tipo, do que você está falando? Ela diz que faz uma semana que ele está saindo toda noite como um gato de rua. E daí? Ele é mesmo um garoto de rua? Ou você quer ser o dono dele? Eu teria respondido isso como um verdadeiro machão, mas ele insiste que é só um passeio simples, e ela manda aquele idiota parar de fingir. Ela tem limites. Tipo, garota, você acha que pode mandar no meu namorado? Ele faz o que quer e deixa isso bem claro. Ele não responde, não se importa com nada. Aí ela diz que entende que as coisas estão difíceis, mas que não deveria haver segredos entre eles. De repente, surge um drama no relacionamento sem nenhum beijo. É a pior parte de um relacionamento, sem nenhuma das boas. O que está acontecendo? E ele pergunta, que tipo de relacionamento nós temos, afinal? Ela se vira como quem diz,
Por que você está perguntando isso? Ele meio que insinuou que talvez fosse algo romântico, e acho que ela ficou confusa. Aparentemente, nada aconteceu. Por que voltamos à caverna? Parte 2. Com o capuz da cabeça, ele aparece dizendo que está pronto. O velho está lá em cima como um macaco num galho. Encara o garoto. Bate com a mão enorme no pedaço de madeira e, de repente, os potes de alma descem. Ele diz ao garoto para se lembrar que tudo o que vê ali foi criado através de seu poder. Este teste serve para garantir que ele não perca a sanidade ao usar esse poder. Então, um soco azul surge da lateral do protagonista, desaparece e já está atrás da criatura. Enquanto ele estava no ar, o velho gritava em seu ouvido para que ele controlasse aquele poder, achando insano que em apenas uma semana ele já tivesse evoluído tanto. Era tão rápido que começava a assustá-lo um pouco. Esse tipo de crescimento não era algo para se levar na brincadeira. Somente alguém que herdou um poder que outrora esteve no topo do mundo poderia evoluir dessa forma.